Lembrando que o Espírito Santo está agora em posse desses dois garotos e eles vão falar aos nossos corações. Amém. Amém. O sermão de hoje vai abordar o tema da apostasia, algo que infelizmente pode acontecer se nós nos deixarmos se afastar da palavra de Deus, já diminuindo ou parando de praticar a oração e perdendo o apego ao Espírito Santo. Isso aconteceu, inclusive, com Demas, que foi alguém próximo de Paulo, um contemporâneo dele. Ele é citado em 3 momentos na Bíblia. É uma coisa interessante porque acredita-se que ele foi alguém relevante na trajetória do início do Evangelho de Jesus naquela época, só que ainda assim ele é mencionado poucas vezes. Então, já que a história dele citada na Bíblia é pequena, vamos pegar nossas Bíblias e analisar como que foi a trajetória dele. Vamos começar abrindo em Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Em Colossenses 4,14 diz: Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Como vocês devem ter percebido, não deixa muito claro quem é Demas, afinal de contas. Mas é uma breve contextualização. Aqui, como diz o título dessa carta, foi uma carta aos Colossenses. No último capítulo, nas saudações finais, ele é mencionado, dando a entender que ele possivelmente foi uma pessoa relevante envolvida no ministério da época. Ele não é mencionado apenas em Colossenses, como eu falei anteriormente. Nós podemos encontrá-los agora em Filemão, capítulo 1, versículo 24. Filemão 1, 24 diz: Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Nesse contexto, assim como o anterior, era uma carta, e aqui o subtítulo desse trecho da carta diz: A intercessão de Paulo em favor de Onésimo. Aqui no versículo que eu li, ele é citado outra vez na Bíblia, mostrando que ele era alguém presente, relevante, embora não tenha sido mencionado tantas vezes na Bíblia. Nós podemos ver que ele tinha uma participação significativa, porém alguma coisa aconteceu e mudou isso. E o que seria isso? Vamos ver agora a última passagem, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 9 a 11. Em Timóteo, capítulo 4, versículos 9 a 11, nas recomendações finais, diz: Procure vir logo o meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me, foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Como nós podemos ver nessa passagem, alguma coisa aconteceu e parece que a fé, a fervorosidade que Demas tinha por Deus sumiu e, como diz ali, amando as coisas do mundo, ele se afastou do caminho e foi para Tessalônica, que era uma cidade grande na época. Por acaso algum de vocês conhece alguém que começou na fé, participava direto da igreja, vinha nos cultos de sábado, vinha à noite nos domingos e nas quartas-feiras, participava do Desbravadores ou do Aventureiros e frequentava a escola sabatina, mas por algum motivo, seja ele algo que foi explicado como um desentendimento ou simplesmente uma transformação gradual, acabou de vir à igreja e atualmente não frequenta? Isso acontece algumas vezes. Como um exemplo de uma pessoa que é pouco conhecida é Dudley Marvin Canwright. Eu não tenho certeza se eu estou pronunciando o nome dele do jeito certo, mas para efeito de praticidade vamos assumir que sim. Dudley Marvin Canwright foi um dos principais evangelistas e líderes da Igreja Adventista no século XIX. Ele trabalhou lado a lado com Tiago White e Ellen White. Ele era um pregador poderoso, debatedor habilidoso e autor de alguns livros doutrinários. Ele se tornou pastor ainda quando era jovem e viajou por muitos anos defendendo as doutrinas adventistas, especialmente as que falavam a respeito do sábado e sobre a segunda vinda de Cristo.
Mas se ele foi alguém tão importante para os primórdios da nossa igreja, o que aconteceu com ele? Com o passar do tempo, Cartwright começou a alimentar dúvidas, críticas e ressentimentos, especialmente contra a liderança de Ellen White. Ele enfrentou lutas internas e inseguranças, teve seu orgulho ferido e teve desentendimentos com outros líderes. E, por fim, em 1887, acabou por abandonar a igreja e passou a ser um forte opositor do Adventismo. Ele escreveu livros e artigos contra a igreja e especialmente contra o dom profético de Ellen White. Ele alega em um de seus livros, este publicado em 1889, chamado Life of Miss Ellen Bolt White. Em português, seria algo como A Vida da Senhora Ellen Bolt White. Nesse livro, ele alega que as visões que ela tinha seriam frutos de problemas, deficiências ou distúrbios mentais e que seriam delírios dela. E que ele supostamente, segundo as afirmações dele, esses delírios seriam manipulados por Tiago White para que, conforme ele julgasse melhor. Ele criticou a autoridade profética de Ellen Bolt White e, como podemos ver, ele não simplesmente abandonou o adventismo como se tornou um perseguidor dele. Mas agora vamos voltar para o início da história de Demas. Demas começou como um companheiro de Paulo no ministério, sendo um dos colaboradores nas viagens missionárias e em outros esforços evangelísticos. Ele estava presente em momentos de grande compromisso com o Evangelho. Posteriormente, no desvio de Demas, quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, ele menciona que Demas o abandonou. A razão, segundo está escrito em uma outra versão da Bíblia, que não é a que eu li aqui, amando o presente século. Em outras palavras, Demas preferiu as coisas do mundo a seguir fielmente o chamado de Deus. Demas nos ensina que o desvio da fé não acontece de uma hora para outra. Ele é um processo gradual de afastamento e muitas vezes começa com uma preferência pelas coisas do mundo. A apostasia começa com o distanciamento de Deus e, infelizmente, é possível uma pessoa estar na igreja, cantar, adorar e estar em um processo ou cometendo apostasia. Ela geralmente não começa de forma abrupta. É um afastamento sutil da oração, do estudo da Bíblia, a leitura da lição e da vida espiritual no geral. Quando a conexão com Cristo é enfraquecida, o coração passa a ficar vulnerável às dúvidas que possam surgir pela falta de conhecimento que a pessoa tem e pela falta de comunhão com Cristo em si. E isso pode acabar levando a pessoa a ceder ao amor pelos prazeres, sejam eles por meio do sexo, da fama, do dinheiro ou em qualquer outra forma que ele possa se apresentar. Ele acaba substituindo o zelo pelas coisas de Deus. Gradualmente, a pessoa passa a justificar suas más ações, desvalorizar os mandamentos e, por fim, ela acaba negando a fé que um dia confessou. Foi isso que aconteceu com Demas, com Durden Arvin Cartwright, difícil, e com talvez algum conhecido seu, ou quem sabe, isso possa até mesmo estar acontecendo com alguém que está aqui, mas isso não sou eu que posso decidir, isso é algo que é entre você e Deus. Sabe, a apostasia não acontece apenas com os adolescentes e jovens, como às vezes é dito que os jovens estão saindo da igreja. Ela também pode atingir adultos, idosos, líderes e, em alguns casos, até pastores. Ela deve ser combatida e a decisão é pessoal, de mim e de você, entre voltar ao caminho correto ou se afundar cada vez mais no desvio. Vou falar uma breve ilustração aqui, que ela conta que, certa vez, um pastor foi visitar um irmão que estava afastado da igreja. Ele, por motivo de algum desentendimento que teve com alguém, ele decidiu parar de frequentar os cultos. O pastor foi lá conversar com o irmão recebeu bem ele, eles conversaram, e o irmão falou que ele
podia adorar Deus em casa mesmo. Afinal, Deus estava em todo lugar, não é? Que diferença faria? Então, o pastor, naquela uma época antiga e fazia frio, tinha uma lareira acesa lá na casa deles. O pastor ele foi até a lareira, usou um gancho para tirar uma brasa de lá e colocou no chão de pedra. Ele esperou por algum tempinho, alguns minutos, e a brasa que ficou afastada do resto da lareira foi escurecendo, escurecendo até que apagou. Enquanto as outras que continuaram juntas no fogo, elas continuaram queimando, sem nenhum problema, apesar do frio que estava fazendo. O menino abaixou a cabeça e falou para o pastor que tinha entendido o recado. Agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Kevin. Boa noite, igreja. Eu vou começar com o tema sobre o perigo de amar o mundo. O que significa amar o presente século? A palavra mundo na Bíblia não se refere à criação de Deus, mas ao sistema corrupto que se opõe a ele. Demas, ele foi seduzido pelos desejos temporais e pelas coisas materiais, e ele não conseguiu manter o foco na eternidade. Em 1 João 2, 15 a 17, diz: Não ames o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso mostra que o amor ao mundo afasta-nos da comunhão com Deus e aos poucos nos faz perder o prazer nas coisas espirituais. A gente precisamos examinar nossa vida e perguntar se eu realmente estou amando as coisas temporais ou o que Deus tem para mim eternamente. Às vezes, coisas simples como priorizar diversão ou carreiras materiais acima da fé podem nos desviar lentamente. Demas nos ensina as 3 lições sobre o perigo da apostasia. Primeiro é o perigo do afastamento gradual, que meu amigo Antônio Manuel comentou. Demas não se afastou da fé de uma vez, mas ele foi cedendo aos apelos do mundo até que decidiu ir embora. O cristão, ele precisa estar vigilante para não cair no erro de pensar que pode se afastar um pouco de Deus e ainda estar seguro. A segunda lição é a escolha entre o temporal e o eterno. A vida cristã não se envolve em escolhas diárias entre as coisas que são passageiras e as que são eternas. Demas fez sua escolha. Ele escolheu buscar satisfação no mundo e isso o afastou do propósito de Deus para a sua vida. E a terceira lição que ele nos mostra é a necessidade da perseverança. A perseverança na fé é fundamental. A vida da cristã não é sobre um começo promissor, mas sobre uma continuação fiel até o fim. A Bíblia nos desafia a permanecer firmes como Paulo escreveu em 1 Coríntios 9:24. Correi de tal maneira que os alcanceis. Ele mostra que mesmo que ele sempre estava tentando alcançar o seu objetivo, sempre tendo perseverança naquilo. E a gente pode concluir que Demas, ele começou bem, mas ele acabou perdendo o foco e se afastou. Hoje, muitos adolescentes, jovens, adultos e idosos estão sendo seduzidos pelas promessas de felicidade e sucesso do mundo. E aí, será que você está comprometido com a eternidade ou se deixando levar pelas atrações passageiras da vida? Eu convido você agora a refletir sobre o que está competindo pelo seu coração. São os amigos, as redes sociais, as distrações ou a vontade de Deus para a sua vida? Eu convido você a reavaliar as prioridades onde você tem investido seu tempo, energia e afetos. Isso está aproximando ou afastando de Deus? Eu desafio você a ficar vigilante contra distrações que possam desviar sua atenção da jornada cristã. Hoje, minha oração é com o objetivo do Senhor nos ajudar e não desviar nossos corações das coisas eternas. E que possamos ser fiéis até o fim. E que nos proteja de qualquer desejo que nos afaste de Ti. E desejo do meu coração fazer dessa a sua oração. E se a sua vontade é se voltar por inteiro para o Senhor, convido você a se colocar em pé e cantar conosco a música do novinário Não Desistir, número 464. Dias abençoe
que triste te sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Quando existir, Cristo vem logo. Quando existir,